Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal pela internet. Sou Carlos Alberto Mendonça, o mero colaborador desta casa que tanto nos tem propiciado melhorias nessa presente existência. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E desejamos que os amorosos amigos espirituais que acompanham a nossa casa continuem nos amparando neste singelo trabalho e especialmente nestes momentos de grandes desafios. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E muito bom ter você aqui conosco. E faço o convite para que nos acompanhe sobre o tema O Retorno Ofensivo do Espírito Impuro. Uma passagem evangélica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. E no Evangelho de Mateus, vamos encontrar a seguinte passagem de Jesus. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, vai andando pelos desertos, procurando onde descansar. Não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontrando-a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar outros 7 espíritos piores do que ele, os quais, entrando, moram ali. E a situação final daquela pessoa fica pior que antes. É isso que vai acontecer com esta geração má. Esta é a passagem. Vamos relembrar que os antigos, à época do Cristo, entendiam que os lugares desertos eram povoados por demônios, assim chamados por eles. Entretanto, estes preferem ainda habitar entre os homens. E pelos estudos do Evangelho de Jesus, fica evidente que existiam muitas pessoas obsidiadas à época de Jesus. Quantos são os relatos nos evangelhos? Eram pessoas que buscavam uma libertação espiritual por meio das práticas religiosas difundidas e conhecidas até então. Tais práticas tinham pouca eficácia, porque simplesmente eram associadas aos chamados exorcismos e às blasfêmias de uso comum, sobretudo pelos relatos evangélicos, pelos fariseus e os escribas. E como práticas externas, os resultados eram ineficazes, não provocando a necessária renovação espiritual, que é a base da desobsessão. E a despeito de existir no judaísmo a noção da existência de espíritos que poderiam ser a causa do chamado processo obsessivo. Trata-se de uma informação totalmente de acordo com os princípios espíritas, assim podemos afirmar. Princípios estes que esclarecem sobre a existência de espíritos em todos os lugares, mesmo chamados e considerados ambientes vazios, entre aspas. Tanto que em O Livro dos Espíritos, na questão número 76, nós assim vamos encontrar estas palavras dos espíritos reveladores da doutrina espírita, quando eles nos dizem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Vejamos, irmãos, que da mesma forma, esses orientadores espirituais esclarecem
também na resposta a uma outra pergunta, de número 87, feita pelo mestre Kardec, quando eles reforçam que os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atendendo, atuando sobre vós sem que o saibais. Já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. E no Livro dos Espíritos, lá está: nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Vejamos, irmãos, que nessa passagem de Jesus, esse retorno ofensivo do chamado espírito impuro é consequente do clima de desarmonia que havia naquele ambiente onde Jesus pregava. Importa-nos compreender que o espírito que ainda não adquiriu condições para garantir a sua harmonização pode ser conduzido a um estado de perturbação espiritual pela sintonia com influências negativas presentes no local, ou até mesmo provenientes de pessoas espiritualmente enfermas. E essas vinculações são possíveis e ocorrem com muita frequência, visto que são estabelecidas sintonias em razão de uma escassa disciplina mental de muitos de nós, ou até mesmo da prática usual do bem, porque são condições únicas que neutralizariam as vinculações indesejáveis, os pensamentos inadequados. Então, dessa forma, um pequeno foco de perturbação pode gerar inúmeros pontos de desarmonia. E estas desarmonias estão simbolizadas nas palavras, só a título de exemplo, deste versículo. Abre aspas. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que acontecerá a esta geração má. Está em Mateus, capítulo 12, versículo 45. Caros irmãos, Jesus insiste, então, na necessidade da transformação moral e também de se vivenciar em espírito os ensinamentos da lei do Pai. Mas a base do Evangelho, sabemos, é a melhoria moral do ser. Percebemos assim que uma panorâmica geral, digamos, sobre a nossa vida cotidiana, transcorrida naquele momento histórico em que Jesus estava entre nós, era particularmente perturbador, em razão das vibrações inferiores emitidas pela rejeição aos ensinos trazidos por Jesus, as intrigas e as calúnias que eram, em muitos momentos, generalizadas. Em consequência disso, havia um clima de tensão, de intrigas, de controvérsias, provocada pelos fariseus e escribas em especial, e que permitiam a sintonia com entidades perturbadas e perturbadoras. Mateus, no seu registro, quando ele fala então sobre o retorno ofensivo deste espírito impuro, reflete uma situação bem conhecida de nós espíritas, quando se trata da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Quando o mestre Kardec perguntou aos sábios orientadores da codificação se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos, a resposta foi muito objetiva. E vamos relembrar essa resposta na questão de número 459, quando eles dizem:
muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Assim, irmãos, vigiar o pensamento, adquirir e intensificar o hábito da oração, trabalhar incessantemente no bem, são, dentre outras, ações nobres que naturalmente neutralizarão, melhor dizendo, as influências inferiores. Não basta que os espíritos obsessores sejam doutrinados e encaminhados. Há absoluta necessidade de que nós construamos a nossa fortaleza moral, a fim de que não mais sejamos influenciados pelo mal. Se não se fortificar, se não nos fortificarmos pela prática do bem e pela moralização da vida, segundo os preceitos do Evangelho de Jesus, não temos dúvidas de que novos espíritos obsessores tomarão o lugar dos primeiros e o estado da vítima, com certeza, se tornará pior. Nos questionemos, façamos uma autoavaliação. O que estou fazendo? O que estou trazendo de amparo, de espíritos para junto de mim? Estas são, então, as nossas singelas reflexões para o nosso encontro de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e que possamos estar juntos na próxima semana, aonde falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E se você gostou dessa mensagem de Jesus e acredita que ela pode e deve ser multiplicada, fique à vontade. Faça com que ela chegue a mais pessoas do seu convívio, do seu conhecimento. Compartilhe. Fiquemos em paz, continuemos nos cuidando e deixo a todos nós um fraterno e singelo abraço. Muita paz a todos nós.